Sejam bem-vindos aqui na página do NEP V de Jesus, nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, tratando a respeito das lições do Evangelho à luz da doutrina espírita, mas na nossa série Berço do Evangelho, como está enunciado aí para vocês, a partir da minha obra lançada em fevereiro de 2020, Antigo Testamento, Berço do Evangelho, em que fazemos um encadeamento das revelações divinas apontando para a sua unidade, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, centrado na figura, no exemplo de Jesus Cristo, e, sobretudo, aí com a vinda do Consolador Prometido, a doutrina espírita, a partir da codificação de Allan Kardec, nos explicando essas duas revelações anteriores, dando aí uma pauta atualizada para a gente, para a nossa geração, compreender, afinal, de tantos simbolismos, tantas alegorias, como aplicar no aqui e no agora essas preciosas lições da revelação divina. Esse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, é isso que é o NEP, e apontando para o V de Jesus, para que a gente não esqueça qual é o nosso referencial de interpretação para a compreensão dessas lições. Na noite de hoje, o nosso tema, seguindo a sequência dos chamados profetas menores, entendendo por isso a dimensão dos escritos, né? A proporção de escritos são livros menores, lembrando que na chamada Bíblia hebraica, né, é o único volume com os 12 profetas lá, né, na sequência de livros. Para a gente aqui, no Ocidente, né, dentro daquela tradição do Antigo Testamento, dos 39 livros, também tem uma sequência desses 12. Hoje nós vamos tratar a respeito do profeta Joel. O profeta Joel será, então, aqui a nossa temática central, olhando para o livro Antigo Testamento, berço do Evangelho. Muito bem, tema projetado aqui para a gente, sobre toda a carne. Sobre toda a carne é o tema da noite de hoje. Página 72, Antigo Testamento, berço do Evangelho, tratando sobre o profeta Joel. Algumas referências breves aqui, deixamos referencial aí do resumo do livro, mas vamos apontar algumas questões aqui centrais. Época em que viveu o profeta, em torno de 835 anos antes de Cristo. O livro dele, gente, 3 capítulos, somente 3 breves capítulos de grande profundidade, mas um exemplo aí dos profetas menores no sentido da pequena extensão de texto, né? Possivelmente esse livro, deixamos o indicativo, foi escrito durante a infância do rei Joás, sob a tutela de sacerdotes, na época em que a seca e a praga de gafanhotos devastavam Judá, como advertências pelos pecados, pelos desvios do povo. Mais adiante, comentamos que o profeta Joel foi contemporâneo de Oséias, voltando na lição da segunda passada, e de Amós também, profeta que veremos semana que vem. E assim como esses falaram a Israel, Oséias e Amós, Joel falou para Judá, né? Lembrando da divisão dos reinos de Israel aí, e Judá sendo então foco da missão do profeta Joel. Para eles, Joel anunciou, então, a palavra divina. No Novo Testamento, lê-se, então, que Pedro, no dia de Pentecostes, citou a predição de Joel, concernente ao que ele chama de últimos dias, né? Esse texto nós vamos ver aqui no detalhe na sequência, Joel 2, 28 e 32. Como realizado, então, no dom do Espírito Santo, conforme Atos 2, 17 e 21. O gafanhoto como um símbolo de um exército destruidor, nos capítulos 1 e 2 do profeta Joel. Se faz, então, menção em Apocalipse 9, 7, 9. Né? Todas essas referências que deixamos aqui, já um link importante, né? Estão tratando aí em torno de uns 800 anos antes de Jesus. Esse livro breve do profeta Joel, então, anunciando a mensagem em Judá, mas a mensagem dele tem um alcance tão significativo para a nossa geração, que nós vamos compreender aqui o significado dessa expressão alegórica, últimos dias, como algo que na doutrina espírita
é bastante citado por nós como esse período de transição planetária, alcançando até o dia que eles, judeus, hebreus, chamam de Yom Kippur, ou o dia da purificação. Jesus falava aí sobre a separação do joio e do trigo. E nós, na doutrina espírita, falamos da transição planetária e o ápice dessa transição após determinados eventos que são descritos por Jesus, no chamado sermão profético, nos evangelhos, né? Kardec tratará o final da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, especialmente nos 2 últimos capítulos. O capítulo 17 já vai tratar, falando a respeito das predições do Evangelho. Lembrando que Kardec não desprezou de forma alguma as profecias, antes tratou no detalhe a respeito delas no livro A Gênese, né? No capítulo 17 já trata a respeito disso. Nos 2 últimos capítulos da Gênese, vai falar a respeito dos sinais dos tempos e da geração nova. E tudo isso, gente, está em resumo, está em síntese no livro do profeta Joel. Então, deixamos aqui a primeira referência, a página 72, né? Nesse resumão sobre o livro do profeta Joel, e nada melhor do que fazer a leitura do livro, gente. Todo esse nosso trabalho é para instigar vocês realmente a conhecerem um pouco mais a respeito do trabalho, da missão, né, destes profetas, né? Entendendo, então, gente, aqui na sequência, esse texto central para a gente, nós vamos abrir, então, o livro do profeta Joel, nesse capítulo 2, e aqui eu separei 2 versos. Essa profecia, ela vai alcançar, como eu disse para vocês, até os dias do ápice da transição, do que Jesus vai chamar de a grande tribulação, que vai ser tratado no Apocalipse, mas esse não vai ser o foco da nossa atenção para destrinchar a mensagem da noite. Esse seria um outro estudo, e nós faremos isso mais adiante. Mas aqui a nossa atenção central vai ser sobre o anúncio do profeta Joel sobre a manifestação espiritual sobre nós, os encarnados, especialmente. Como é que nós recepcionamos essa mensagem e qual a intenção deles ao trazer isso até nós. Por isso, olhando para o profeta Joel, a partir do verso 28, mais uma vez, é o profeta anunciando a mensagem como se ele estivesse a falar por Deus, né? Deus falando pela boca do profeta. Logo que mantendo as características do profeta ao anunciar a mensagem. Diz assim, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Esse é o anúncio. Algo já chama a atenção de imediato, que eu vou deixar aqui como gancho, para chamar agora cada um dos nossos comentaristas, mas chama a atenção. Primeiro, o anúncio vindo da voz espiritual superior diz que Deus derramará do seu espírito sobre os homens. E aqui não me parece ter nenhum tipo de distinção, porque é sobre toda a carne. E aqui não tem distinção de sexo, porque é vossos filhos e vossas filhas, fala a respeito dos jovens e fala a respeito dos velhos, dos idosos. Todos receberão essa mesma efusão, esse mesmo derramamento espiritual, né? No sentido de que servos e servas, naqueles dias, receberão deste Espírito. Vamos lá compreendendo um pouco melhor essa mensagem, gente, na sequência aqui, já fazendo umas considerações iniciais, para a gente tomar um sentido aqui de ênfase na mensagem do tema sobre toda a carne. Mariana, seja bem-vinda, comentando para a gente inicialmente a lição da noite. O que me chama a atenção aqui dentro desse estudo, dentro dessas palavras de Joel, né? Primeiro, né, quando nós vamos estudar Atos 2, né, e quando tem a dessas línguas de fogo, né, que tem Pedro, ele faz a mesma narrativa do profeta Joel.
há muito tempo atrás, ele fala exatamente isso. O que é se profetizar? Seria, no caso, a liberação da mediunidade que nós entendemos na doutrina espírita. Então, desde aquela época, o profeta já falava nessa liberação, ou seja, esse dom espiritual que todo mundo tem. Então, quando ele abrange de crianças até os mais velhos, ele está falando todo mundo. Quando ele fala de servos e servas, quer dizer, não tem ascensão social. Ou seja, esse dom da profecia não será mais exclusivo para pessoas selecionadas, e sim será de um âmbito geral. É um dom natural que a doutrina espírita permite que a gente estuda, né, a mediunidade como algo natural, como um dom natural. Então, seria mais em cima desse comentário que eu queria falar a respeito. Ana, uma ênfase inicial aí sobre o texto, para a gente já ir pensando um pouco a respeito. Andressa, boa noite. Comentário inicial sobre... O gancho da Mariana, porque não tem como fugir desse aspecto do derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Primeiro, o que é esse espírito sobre toda a carne? Que carne é essa? Quando nós pensamos na mediunidade, nos é dito que ela vem desde a criação do mundo, porque, como a gente tratou disso também lá no seminário, a mediunidade é um atributo do espírito. Só que antigamente a mediunidade ela não era tratada de forma natural, muito menos de uma forma geral. Ela era apenas concedida, né? Assim, ela era liberada aos iniciados de seitas, aos estudiosos. Então, quando se tinha alguém cuja mediunidade estava assim ostensiva, como a gente fala, essas pessoas elas eram as pitonisas, os médiuns da época, os feiticeiros, os encantadores, né? Antigamente se usava muito na linguagem bíblica, Moisés vai usar essa linguagem, os encantadores, era proibido qualquer tipo de encantamento porque o povo não tinha o entendimento do que era a mediunidade, muito menos o que fazer com ela e como usá-la. Então, quando se tinha alguém que podia, por exemplo, prever o futuro, ele tinha uma carga muito grande de pessoas que o procuravam, justamente para resolver questões até mesmo corriqueiras, né? Questões do campo, questões de relacionamento. Então, a mediunidade naquela época, ela não tinha nenhuma educação e quem a possuía também não tinha nenhum controle. Por isso que nós vemos muito no Evangelho de Jesus muitos endemoniados, né? Muitos processos obsessivos que Jesus teve que aplicar a cura, porque naquela época não se tinha nenhum entendimento o que provocava esse tipo de canal de abertura para que outros espíritos pudessem causar tais acontecimentos horríveis na vida dos seus obsessos, né? Então, esse derramamento do espírito, ele com certeza vai iniciar um marco de uma humanidade que vai ter contato com o mundo espiritual. Esse marco, Kardec vai falar da universalização das mensagens dos dons mediúnicos, que no século XIX ainda já era um pouco novidade, né? Imagine lá no tempo de Joel, no tempo de Pedro, essas línguas de fogo, todo mundo recebendo esses dons espirituais, e eu faço assim um diagnóstico assim pessoal e fico parando para pensar se existe alguma família no mundo que não tem nenhuma história para contar sobre uma visão, uma audição, alguma coisa que a colocasse em relação com o mundo espiritual. Então, para começar assim, eu queria deixar essas observações, tá ok, Emerson? Muito bem, Andressa, graças pelo comentário aí, já deixando alguns links para a gente retomar depois, algumas conexões
a partir do texto de Joel, aí a gente vai ver que isso vai ter consequência e aplicação no Evangelho e também com a codificação espírita, porque Allan Kardec vai interpretar esse texto em especial na Gênese, né? Paulo, boa noite, seja bem-vindo, seus comentários iniciais. É uma reflexão que nós vamos ter que ter no dia de hoje e ver essa chamada de Joel, mais uma vez, 800 e tantos anos antes do Cristo, algo que acontece na época do Cristo. Essa ascensão do Espírito. O que seria esse derramar o Espírito sobre a carne? Essa é a proposta dessa noite. Em que contexto que nós estamos? Por que dessa bênção da reencarnação, desse entendimento do Espiritismo? E também da faculdade mediúnica, da importância dessa faculdade, que nós vamos entender. Então, o que é essa ascensão? O que seria esse derramar o Espírito sobre a carne? Vamos para essa reflexão no dia de hoje. Do que vamos tratar na noite de hoje, gente. O tema relembrando sobre toda a carne, falando sobre a missão e o livro do profeta Joel, a interpretação da doutrina espírita sobre isso e a aplicação para cada um de nós. Boa noite, seja bem-vindo, seus comentários iniciais. Emerson, quando você passou o tema que nós iríamos falar hoje, sobre toda a carne, a gente já vem falando dos profetas já há algum tempo, mas eu quis saber um pouco mais dos profetas. E eu encontrei no livro Consolador, na questão 217, o seguinte questionamento. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como os espíritos eleitos? A resposta: como missionário do Senhor, junto à esfera da atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à iluminação sementeira. Para nossa compreensão, a palavra ano, neste passo, deve designar somente entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos da tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão dos homens, todavia, em se tratando da angelitude, generalizou a definição, estendendo-se a todas as almas virtuosas e boas, nos bastidores de sua literatura, o que justifica, entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Então, os profetas também eram mensageiros do Senhor, assim como são os anjos, né? Como são os bons espíritos. E como é que esses bons espíritos se manifestam? Como é que eles nos ensinam, nos guiam? Através dos médiuns, através das suas mensagens mediúnicas, né? Que nós espíritas chamamos de mensagens mediúnicas. Então, a necessidade, e na época, era através dos profetas que eles se manifestavam. Então, quando a gente fala em mediunidade, que é a ligação da espiritualidade com o plano terrestre, é isso. São os mensageiros de Deus que vêm através do médium, né, demonstrar o caminho que devemos percorrer. Não nos obrigar a percorrer o caminho, mas nos mostrar esse caminho, que é um só. Temos que manter a reta. Rodrigo, boa noite, comentário, seja bem-vindo. Oi, Emerson, eu sempre gosto, né, nas nossas conversas, você sabe disso, de pegar o que a gente está conversando e olhar para o dia de hoje. Embasbacado. O Joel estava contando essa conversa de mediunidade que a gente tem ainda, ó, e a gente ainda choca, a gente ainda em 2020 está com a mesma conversa de Jesus com Nicodemos. Ah, Nicodemos, da terra e não acredita. E a gente com essa mesma conversa em 2020 ainda, sem entender, né, Emerson, o processo da junção das revelações. Não tem nada solto. Eles já nos orientavam lá atrás de tudo que nós estamos vivendo. E de fato, a mediunidade está aí, as mensagens chegam, elas não ficarem em credo, né?
não escolhe cor, não escolhe raça. A mensagem está sendo dita aos 4 cantos. E ainda ecoa aquela fala de Jesus: olhos de ver e ouvidos para ouvir. E a história vai seguindo o seu curso, sem que a gente perceba que faz parte do nosso dia a dia. E discutimos, brigamos, nomenclatura, e esquecemos que essa conversa está dita já há muito tempo atrás. Eu gosto muito dessas ligações. Lembrar de tudo isso já nos é dito, já nos foi dito e nos foi lembrado. Legal, Rodrigo. É bom relembrar, assim, tudo isso, né? E até uma característica que é muito nossa, né? Que às vezes nos vemos nessa situação, nessa condição, de receber, entre aspas, esse derramamento, né? Do Espírito de Deus sobre nós, nos convocando a uma tarefa toda especial, que é anunciar a sua revelação, a sua palavra, o seu ensino e, sobretudo, testemunhá-la, né? Diante dos homens, que isso é o fundamental, testemunho daquilo que recebemos do alto, né? E muitos ainda questionam, falam, não tem um jeito de arrancar isso de mim, não, né? Falando daqueles que propriamente vão exercer a mediunidade, ou que vêm pessoas da sua família, às vezes, diretamente envolvidas com isso, achando que isso vai causar um prejuízo para a vida dela, vai ser vista como louca, né? Ou vai ser colocada em uma situação de constrangimento, vão achar que ela está endemoniada, uma série de circunstâncias e situações que mesmo hoje, olhando, né, para o século XXI, onde nós nos encontramos, ainda ouvimos esse tipo de conversa, né? Nem todos compreendem o significado disso, né? Especialmente quando sai ali das religiões oficiais, daquilo que é tratado através de um entendimento que seria aceitável, né? Nós temos que entender que o que nós chamamos de mediunidade vai ser visto de outra forma, ou com uma outra nomenclatura, por outros grupos religiosos, né? E mesmo utilizado de forma diferente, né? Tem aqueles que vão tratar a mediunidade como mediunismo, sobre o aspecto de que simplesmente recebem a influência espiritual e vão fazer uso dela, muitas vezes sem o devido critério, e esse é um diferencial todo especial quando olhamos para a doutrina espírita, que se preocupa não apenas porque há manifestação espiritual, se preocupa em educar essa manifestação espiritual. Se preocupa, sobretudo, e que nos fazer entender como fazer uso, o bom uso dessa ferramenta, né? E demonstrar a utilidade dela no trabalho junto aos companheiros e junto, principalmente, ao próprio mensageiro, ao próprio médium, que é o primeiro a ser chamado à sua reeducação. Então, é o olhar não místico sobre a mediunidade, né? É olhar o médium como um ser especial, né? Alguém que foi chamado a um trabalho, né? Então, isso indica disciplina, indica responsabilidade, necessidade de buscar esclarecimento, compreensão do mecanismo e do funcionamento disso, né? E a busca, que é a de todos nós, de melhora, de transformação interior. Gente, vamos aqui na sequência, então, olhando, já foi anunciado pelos companheiros também, porque assim, uma coisa é olhar lá a profecia de 800 anos antes de Jesus, profeta Joel, né? E outra coisa na sequência é olhar, ver que no Novo Testamento, em um momento todo especial para aquele grupo de apóstolos, inicialmente discípulos, que depois se tornaram apóstolos de Jesus, logo após a ascensão do Mestre, quando ele ascende, lembrando, né, sequência que Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, por um período de 40 dias vai ter aparições de Jesus junto aos discípulos, isso é testemunhado e relatado também no livro Atos dos Apóstolos, né? Chegando esse 40º dia, Jesus ascende aos céus, segundo o relato de Atos, né? Ascende aos céus e deixa o indicativo, pede para que os discípulos apóstolos esperem em Jerusalém, porque haverá uma manifestação espiritual, quer dizer, algo programado, nós não podemos esquecer disso. Programado, Jesus pede para que eles aguardem, porque haverá manifestação espiritual em Jerusalém sobre eles. Eles lá permanecem. No 50º dia, então, 50 dias após a Páscoa, quando se deu a crucificação de Jesus, aquilo que nós chamamos de manifestação do Pentecostes, né? Pentecostes. Lembrando que era uma festa judaica que já existia, como disse, pela eventualidade aí do pós-Páscoa.
Agora, o que vai acontecer lá é um evento todo especial. E é mais especial, então, a gente olhar para esse texto que está sendo projetado aí pelo Rodrigo para a gente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre os versos 14 e 18, é que nós fizemos uma delimitação na fala de Pedro, porque ali nós vamos encontrar em Atos 2, ele completo, tá? O capítulo completo. É o primeiro grande sermão, exposição de Pedro para falar a respeito do anúncio do Evangelho, e aqui o anúncio do Evangelho já para as nações, porque durante essa festa em Jerusalém, várias pessoas de vários povos iam até Jerusalém na festa religiosa. E lá, então, presentes, essas pessoas de diversos povos, diversas nações, vão ser surpreendidas pela situação que vai ser apresentada daqueles homens, gente, a maioria deles, iletrados ou semi-alfabetizados, com exceção, de repente, lá de Mateus e de Judas Iscariotes, que eram mais estudados, né? Mas os demais nessa condição, semi-alfabetizados, eles vão começar a falar na língua ou nas línguas daqueles estrangeiros que lá se encontravam. Eles, malemar, sabiam falar lá o aramaico, né? Sabiam falar lá o hebreu, aquele hebraico que era usado na liturgia no templo em Jerusalém, né? Que conseguiam ainda verbalizar alguma coisa, era um grego popular, que eles chamavam de um grego koiné. É o que havia, o que existia, que eles tinham ali algum contato no sentido de idiomas. Quando nós olhamos para a doutrina espírita, tem um nome para isso, né? Chama xenoglossia. O xeno vem de estrangeiro e o glossia de palavras. Então, falar as palavras estrangeiras, falar em outros idiomas, né, que não os deles. E é isso que eles estão fazendo, na presença de centenas de pessoas que estão ali vendo ocorrer a manifestação. Então, é dentro desse contexto, né, dentro desse discurso de Pedro, que é um discurso que mudou a história do grupo apostólico, né, e depois a gente vai para a obra Paulo Estevão, nós vamos ver que o que era a Casa do Caminho, inicialmente ali, recepcionando doentes, nesse dia do discurso de Pedro, o livro de Atos vai citar isso, 3.000 almas, é o que diz o relato de Lucas em Atos 2. 3.000 almas se convertem, quer dizer, se voltam à mensagem do Evangelho e passam a acompanhar diretamente aquele grupo apostólico. Então, percebo que algo realmente profundamente espiritual aconteceu naquele dia, que tocou de uma forma sobre-humana aqueles que acompanharam aquela exposição de Pedro, né? E dentro desse contexto, nós vamos olhar, então, a partir do verso 14, Pedro relatando isso para a gente, em Atos 2, e o apóstolo está dizendo assim, né? O relato de Lucas falando a respeito de Pedro e depois Pedro anunciando. Pedro, então, pondo-se de pé, com os 11, levantou a sua voz e lhes declarou: varões judeus, homens judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pois esses homens, olhando para os apóstolos, não estão embriagados como vós supondes. Porque essa foi a impressão que a multidão teve dos discípulos, dos apóstolos, né? Olhou para eles falando daquele jeito e falou: todo mundo bêbado, né? O que está acontecendo aqui? Estão embriagados. Ele falou: não. Não é nada disso que está acontecendo, né? E disse: não estão embriagados como supondes, já que é a terceira hora do dia. E a terceira hora que significa 9 horas da manhã. Está falando assim, ó, ainda está muito cedo para estar embriagados, tá? Então não é nada disso, tá? Então o que vai acontecer, gente, nessa passagem aqui em Atos dos Apóstolos? Pedro vai reinterpretar, voltando então ao texto de Joel, voltando ao texto 800 anos antes, e vai dizer assim, ó, ele vai aplicar isso àquela situação que está acontecendo em Pentecostes. Mas isto é o que foi dito através do profeta Joel. E vai relatar para a gente. E será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos
e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. Vou fazer um corte aqui no texto, né? Que tem uma sequência depois na própria profecia de Joel. E como eu disse, já há aqui um sentido interessante, porque lá em Joel, ele não está dizendo de últimos dias inicialmente. Só depois, na sequência dos versos, né, que passa lá, nós vimos Joel 28, 29, só quando chega já depois aqui, Joel vai citar sobre que isso iria acontecer no grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão tinha um significado para eles, que significava exatamente o dia da purificação. Como eu já fiz a conexão aqui com doutrina espírita, o ápice da transição, que Jesus diz ser o período da grande tribulação. Os eventos que significarão para a nossa geração, né, esse separar do joio e do trigo, isso que nós falamos aqui do degredo espiritual, daqueles que não estiverem comprometidos com a pauta da paz, do amor e da fraternidade, que serão então levados a encarnar ou reencarnar em mundos apropriados à sua condição espiritual, e aqueles que estiverem comprometidos em processo de regeneração, não necessariamente regenerados, mas comprometidos com isso, realmente envolvidos sinceramente com a sua melhora, para concluir então esse processo de purificação, que os hebreus chamavam de dia da purificação. Esse dia é período, é ciclo. Na doutrina espírita é essa transição que nos conduz a um mundo de regeneração. E o que tem por consequência, a partir daí, esse desenvolvimento e essa progressão tão bem explicada na doutrina espírita para cada um de nós. Mas é importante notar aqui, então, como Pedro está aplicando esse texto, e ele está dizendo, nos últimos dias. Então, há um corte histórico aqui importante. A Andressa já comentou aqui, mediunidade sempre houve na história humana. Desde que há um encarnado sobre a Terra, a mediunidade está presente. Mas o que Pedro está anunciando aqui, quando ele fala nos últimos dias, ele está anunciando, então, que a época dele, a geração dele, inicia um ciclo do que Kardec vai chamar de os tempos são chegados. De que João Batista também já havia falado antes. Quando inicia a sua missão pública, ele vai dizer, os tempos são chegados. Quando Jesus inicia a sua missão pública, mais uma vez ele confirma, os tempos são chegados. Qual o significado disso, gente? Senão a inauguração desse ciclo em que a purificação da Terra será, então, acentuada, para que nessa condução, então, tenhamos um mundo regenerado. Pedro está confirmando que isso está acontecendo a partir dali. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, vossos velhos terão sonhos. Né? Kardec vai tratar, como eu disse, a respeito do assunto, e aqui nós vamos fazer um link direto, para depois chamar os nossos comentaristas. Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, capítulo de número 17, Kardec vai interpretar para nós esse texto do profeta Joel, assim como a forma como Pedro também aplicou esse texto em Atos dos Apóstolos. Né? Transcrevendo, então, Atos e colocando junto com o texto de Atos o profeta Joel, sobre o título, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, está aí na tela, projetado pelo Rodrigo, ó, capítulo 17, tratando sobre as predições do Evangelho. Kardec separou especialmente o capítulo 17 para tratar sobre isso, predições do Evangelho. Kardec, então, enxergava com relevância essas predições para a nossa compreensão como espíritas, para o anúncio dessa mensagem. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, itens 59 a 61. Então, portanto, o que nós vamos ver aqui, gente, é Allan Kardec interpretando Joel, interpretando a fala de Pedro em Atos dos Apóstolos, ensinando o seguinte: se considerar o estado atual do mundo físico e do mundo
as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão há um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que uma nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega ao seu fim. Se agora, deixando de lado a parte alegórica de certos quadros e analisando o sentido íntimo das palavras de Jesus, compara-se a situação atual com os tempos preditos por ele, como devendo marcar a era da renovação, não se pode deixar de convir que várias de suas predições recebem hoje, anuncia Kardec, o seu cumprimento, de onde devemos concluir que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam sobre todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Assim se viu o advento do Espiritismo, coincidente com outras circunstâncias, e realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que deve forçosamente exercer sobre as ideias. Além disso, está claramente anunciado naquela que é reportada nos Atos dos Apóstolos. Cita Kardec mais uma vez. Nos últimos tempos, disse o Senhor, eu derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Kardec vai explicar essa passagem dizendo o seguinte: é o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, que se revela nos nossos dias, nos indivíduos de todas as idades, de todos os sexos, de todas as condições e, por consequência, da manifestação universal dos espíritos, porque sem os espíritos não haveria médiuns. Isso está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, uma vez que não atingimos o fim do mundo, mas, ao contrário, a sua regeneração, é necessário entender, conclui o codificador, por estas palavras o seguinte: os últimos tempos do mundo moral que acaba. Esse é o texto de Kardec, explicando para a gente na Gênese, Joel e Atos dos Apóstolos. Vamos aplicando então esse texto, gente, compreendendo, Mariana? Eu vou complementar o seguinte, que me chama muito a atenção aqui nesse trecho, né, que fala o seguinte: porque sem os espíritos não haveriam médios, né? Então, sempre existe, as pessoas voltam ainda na proibição de Moisés. Mas aí eu volto a fazer sempre aquela pergunta: se ele proibiu a comunicação entre os mortos, é porque ela existia. Se ela não existisse, não haveria razão de proibir. Então, é porque ela sempre existiu. E se ela existiu, é porque tinha os espíritos, né? Como Allan Kardec fala aqui, né? Que sem os espíritos não havia médium, não havia necessidade nenhuma. Então, é para a gente ver como é que é um fenômeno natural. E quando a gente fala sobre essa nova geração, que é interessante, no capítulo seguinte aqui da Gênese, né? Os tempos são chegados, separei aqui no item 24, e é o que nós estamos enxergando agora, né? Que fala dessa nova geração. Olha que interessante no item 24. A nova geração marchará, pois, a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual terá chegado, caminhando o Espiritismo para o mesmo objetivo, realizando suas finalidades, ambos se reencontrarão sobre o mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos inteiramente dispostos a acolher. Ou seja, se nós observarmos hoje, a geração de hoje, o pessoal mais novo, lógico que ainda há pessoas apegadas a conceitos antigos, porque nós ainda estamos num mundo bem heterogêneo.
Mas se nós observarmos essa nova geração, essa a molecada mesmo que está vindo aí, numa expressão bem legal, eles já são muito mais adeptos às ideias espiritualizadas, são mais espiritualizados comparados com o pessoal mais antigo, que é mais relutante. Por quê? Porque se nós observarmos, a doutrina espírita, ela, primeiro assim, é uma geração muito mais preparada, muito mais preocupada com o próximo. Lógico que tem a responsabilidade dos pais, etc., de fazer todo o acolhimento moral, até mesmo porque dentro dos novos dessa lição, Allan Kardec fala que o progresso intelectual será realizado, mas terá de focar muito no progresso moral, que é o que normalmente sempre martelamos em cima dentro dos ensinamentos do mestre, etc. Então, a gente sempre bate em cima do ensinamento moral. Mas se nós observarmos essa geração nova, eles têm uma tendência a aceitar o lado espiritualizado com muito mais facilidade do que pessoas mais presas a convicções mais antigas, vamos dizer assim. Para quem convive com jovem, com adolescente, para eles já não tem mais lógica o céu e o inferno. Para eles, a comunicação já não é tão sobrenatural, tão mistificado. O que acontece é o seguinte, que muitos ainda não têm entendimento, ou por falta de explicação, ou por falta de conhecimento, de como se procede. Que é o que Allan Kardec fala. O objetivo da mediunidade não é vulgarizar, que no começo está falando, né? É um anúncio, fala que vai vulgarizar a mediunidade, mas sim observar mais essas mensagens espirituais, ter uma aceitação muito maior em cima das mensagens espiritualizadas, comparados à geração antiga. Então, se nós observarmos hoje, a molecada, a gente começa já a ter, quando a gente tem observação, essa criançada, que já tem criança que começa a dar lição de moral, quem convive com criança, e quando nos pega falando uma coisa e fazendo outra, eles dão lição de moral na gente. Para observar. E não é só na minha família espírita, é no geral. Quando você conversa quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avô, basta observar a criança. Você não está me ensinando tal coisa? Por que você está fazendo isso? Basta observar. Então, assim, a informação está aí. E com a internet, e agora também com a internet e essa nova fase, que não falta, né, oportunidade para conhecer a doutrina espírita, e até é bacana, porque nesse horário, tanto nós estamos fazendo estudo, como há outras pessoas fazendo palestra, nós estamos divulgando a doutrina espírita como algo que é sério, algo que antigamente a pessoa tinha que entrar numa casa espírita para saber. Hoje não, nós estamos tendo essa divulgação. A internet, ela possibilitou isso. Ela possibilita a pessoa fazer pesquisa. Então, assim, esses novos tempos estão sendo chegados, sim. Basta a gente ter um outro olhar. E olhar e observar essa geração nova. E aí compete a nós a responsabilidade de orientar essa nova geração de como trabalhar esse dom, essas mensagens. E grande responsabilidade, né, Mariana? Sem dúvida, uma grande responsabilidade, né? Trabalhar esses conteúdos, né? Sobre uma visão realmente espiritualizada. E vejo que nós não estamos falando sobre uma visão propriamente espírita, né? E nós não temos ilusão de converter pessoas ao nosso entendimento, mas apresentar a partir, sim, da pauta das ideias espíritas, como é que se aplica, ou vai se aplicar, né? Na ciência, na educação, na filosofia, na administração, no direito, nas artes, por aí afora. Então é um compromisso realmente imenso que se abre diante de nós para essa e para as próximas encarnações, né? Não devemos esquecer aí a sequência das coisas e que esse caminho não cessa. Andrés, quero te ouvir a respeito dessas ligações de textos aqui, Joel, Atos e agora comentários de Allan Kardec. Eu entendi aqui, quando ele diz, Pedro, né, quando na Gênesis, Kardec diz, nesses dias espalharei meu espírito sobre meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Então algumas pessoas falam, então a mediunidade, o médium é um especial, o médium é um preferido de Deus, né? O médium tem melhores qualidades do que eu, e aqui ele é bem claro, meus servidores e servidoras. Então isso é que os médiums são, servidores de Jesus.
tanto o médium homem como o médium mulher. São servidores de Jesus. E quando a Mariana nos falou da proibição da comunicação com os mortos, né, nós precisamos entender primeiro que a comunicação é com os vivos, né? Porque se a vida continua, nós estamos tendo comunicação com os vivos. Então, aquela proibição na época foi para os adivinhadores. E ele pedia, né, para não se convocar. E nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Nós não invocamos, a comunicação vem de lá para cá. Então, na época lá que foi feita essa proibição, porque até peguei um trecho aqui de Deuteronômio, né, onde eles, quando alguém ia consultar com Deus, costumava dizer, vamos ao vidente. Não dizia o profeta. Vamos falar com o profeta. Não, dizia, vamos falar com o vidente. E quem é o vidente? É alguém que vê. Vê o quê? Se ele vê, ele tem mediunidade. Se ele ouve os espíritos, ele tem mediunidade. Se ele psicografa, ele tem mediunidade. Então nós precisamos entender, essa mediunidade ela vem já de tempos em tempos, e só que na época ela não era muito bem entendida, né? Como a Andressa disse. Mas então lá atrás, como é que era isso? Não, porque não era estudado, não era conhecido. Depois de Kardec, começou-se a entender, quando Kardec viu que atrás daqueles movimentos, da mesa girante, das pancadas, existia uma inteligência. E ele começou a questionar. E passou muito mais de ser um para sim, dois para não, para serem respostas dadas pelos espíritos. Legal, Ângelo. Muito pertinente, realmente, esses comentários, para a gente poder compreender o alcance disso, né? Sobretudo agora, quando nós já tendo essa compreensão do funcionamento da mediunidade, dessa mecânica, né? Como é que se aplica, né? Como é que isso pode servir de benefício ao médium e benefício àqueles que recebem as mensagens de ordem espiritual, para que eu não seja apenas espectador do ensino, né? Eu seja participante dele. Paulo, quero te ouvir comentários a respeito do tema. Vamos falar um pouco sobre essa parte da mediunidade. É importante esclarecer que a mediunidade é uma faculdade inerente ao encarnado. Também deixar claro, né? Não é uma bênção e também, usar um termo mais forte assim, também não é uma praga. Né? Não tem nada disso. É uma faculdade inerente ao encarnado. Todos nós temos de forma mais ostensiva ou menos ostensiva. Eu vou aproveitar, pedir aí para o Rodrigo uma ajuda, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10. Lá, Emmanuel faz um comentário sobre o versículo 17 do Atos 2. Vou destacar uma partezinha. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicará às energias reduzidas. Estabelecerá-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Me fez refletir, lembrar daquela cura do jovem, algumas vezes caía na água, outras vezes no fogo, que os discípulos não conseguiram curar. E ele diz, né, até quando estarei convosco? E volta no Pentecostes e reforça essa crença nos discípulos neles mesmos. E através dessa crença que eles tiveram, que estavam dentro, que despertaram, eles conseguiram fazer essas curas, que Emmanuel relata aqui. Então é importante, extremamente importante. Kardec, na metade do século XIX, ali em Gênesis, diz: vulgarização da mediunidade em nossos dias, segunda metade do século XIX. Se nós formos também na segunda metade do século XX e relembrarmos um pouco daquela
entre aspas, né, brincadeira do copo. Então, essa busca que nós temos, nós precisamos repensar muito nisso, nessa importância e na responsabilidade da mediunidade. Não ficarmos buscando, através da mediunidade, explicações para algumas coisas que nós não devemos ter. Ou seja, cuidado com haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós precisamos entender isso. A faculdade mediúnica é inerente a todos nós. Nós vamos ver essa faculdade mediúnica em representantes de outras doutrinas, de outras religiões. Ela é realmente extremamente importante e uma coisa muito séria. Se nós formos buscar em outros a resposta dos nossos problemas, poderemos ter uma decepção muito séria, porque alguns poderão utilizá-la de má forma, de má fé, de utilizá-la sem responsabilidade. Então nós temos que estar antevendo isso. Kardec nos alerta e temos que ter cuidado para que agora também não utilizemos, né, a mediunidade de forma vulgar, e sim com muita responsabilidade. Legal, Paulo. Ouvindo com bastante. Até pelo cenário que está atrás dele, é um cenário profético, né, gente? É um cenário que as escrituras falam exatamente sobre esse período aí dos últimos dias, que tem tudo a ver com Israel também, né? Estou vendo aí uma mesquita do lado de um templo judaico. Essa conversa é muito bem contada depois por Jesus, quando fala para a gente no sermão profético. Mas essa é outra conversa. Conversa de hoje sobre toda a carne, né? Tratando sobre o livro do profeta Joel e a interpretação espírita, que Kardec se preocupou em fazer isso, gente. Para quem fala assim que o Antigo Testamento tem nada a ver com doutrina espírita, esqueceram de Kardec sobre isso, porque ele tratou a respeito do assunto e no capítulo 17, sobre as predições, vai então ligar a profecia de Joel a Atos dos Apóstolos e vai interpretar com doutrina espírita, e é isso que estamos procurando também fazer aqui para entendimento nosso e para que você também esteja acompanhando aqui na página do NEPV de Jesus, o nosso estudo possa também compreender melhor. Rodrigo, quero te ouvir. Emerson, a mesma linha de raciocínio que você estava usando aí, era que eu estava pensando aqui em falar, né? O porquê da obra. Agora eu vou fazer o merchan, né, Emerson? A obra está aqui exatamente para isso. Para mostrar que existe dentro do Espiritismo tudo a ver. Antigo e Novo Testamento, tanto que Kardec tem o carinho e o cuidado de escrever, ou melhor, de reescrever, trazendo para os dias atuais e lembrando, não é chegado o final dos tempos ainda. Deixando um prenúncio claro para nós, ou um anúncio claro de que a mediunidade ela tem muito para nos entregar ainda. A gente, como os amigos já disseram atrás, a gente usa muito mal a mediunidade. Mas chegará um momento que ela fará parte, não que ela não faça, mas fará parte do nosso dia a dia no sentido de que essa comunicação ficará da nossa parte mais compreensível, nos é indicado e orientado que será uma mediunidade intuitiva, deixando Kardec aponta para um futuro. Kardec não fecha nada, né, no Espiritismo, ele abre, deixando claro que isso tem muito ainda a ser aprendido, estudado e praticado na nossa vida de relação, na nossa vida diária. Não de forma promíscua, mas de forma séria, compenetrada, com um alinhamento único, com o objetivo de nos melhorar. Muito bem, Rodrigo, é sempre bom, né, fazer esses lembretes para que a gente se situe, né, para que a gente compreenda o quanto todas essas mensagens têm a ver conosco, né. E olhar lá, Joel falou lá para a tribo de Judá, né, falou lá para os hebreus em Judá, né, olhar para o evento em Pentecostes, falar, Pedro está falando para aquela comunidade cristã no primeiro século, né. Kardec pega tudo isso, traz para a época dele e fala, está aqui, está acontecendo diante dos meus olhos, e nós estamos interpretando isso. E tudo isso aponta para não o fim do mundo material, mas o fim de um mundo moral, que acaba, vai ter o seu término, vai ter um cessa de Deus para isso, para que haja de fato uma renovação
uma regeneração de costumes que passa por nós. E se não passar por nós, nós que resistimos, nós que nos rebelamos, vamos então ser reeducados mais uma vez em um novo degredo, né? Um novo transporte para um outro mundo, continuando então o nosso processo de aprendizado. E aqueles que aqui ficarem comprometidos, então, continuarão seu processo de regeneração. Eu quero lembrar um ponto aqui, para acrescentar para todos nós, já chegando aí, encaminhando para o final do nosso estudo, né? O sentido da palavra carne, no Antigo Testamento e passando também pelo Novo Testamento, né? Sobre toda a carne é o nosso tema, então eu preciso compreender isso. Eu fui buscar aqui em estudos de antropologia bíblica, né? Compreender isso, né? Qual o significado do homem nas Escrituras, na primeira e na segunda revelação, né? E falando a respeito disso, a palavra, né? Carne, no hebraico é basar, e no grego é sarx. Essas duas palavras significam, assim, corpo e também se relaciona à fraqueza. Mas é a fraqueza aqui existencial, a fraqueza que é de todos nós, da fragilidade de estar encarnado. Pensando aqui, gente, nós estamos nesse momento aqui falando naturalmente. Basta me dar uma enxaqueca, ou ter um ferimento no meu corpo, me dá um mal-estar, já mudou tudo. E esse é o nosso estado realmente contingente de estar encarnado. De uma hora para outra, eu posso estar numa outra situação, embora seja espírito fazendo uso desse corpo, esse corpo tem grande relevância durante o período de encarnado, né? Então, essa simples condição de fragilidade da nossa existência deveria me colocar numa posição de olhar para Deus no sentido de que, olha, eu não sou um super-homem. Olha, eu não posso tudo por mim mesmo. Exatamente por essa condição de mortalidade da criatura humana. O Emerson, a Andressa, a Mariana, o Ângelo, o Paulo, o Rodrigo, cada um de nós, todos tivemos como identidade um início, data do nosso nascimento, e teremos, inevitavelmente, um fim corporal, com a data do nosso desencarne. E relembrar isso é importante, né? Então, esse primeiro sentido, então, da palavra no termo hebraico, vai definir para a gente a natureza humana no sentido da fraqueza existencial, da nossa fragilidade corporal. E no Novo Testamento vai ser acrescentado esse sentido, o aspecto da fragilidade ou da fraqueza moral, daquela que nos faz, muitas vezes, nos colocar em rebelião contra Deus, em não aceitar a mensagem, em resistir e tomar caminho oposto à lei do amor. E tudo isso numa continuidade de uma mentalidade que vem desde o mito hebraico da queda, né? Da queda do homem, do chamado pecado original, tão bem tratado na doutrina espírita, especialmente na questão 122 de O Livro dos Espíritos. Então, para a gente compreender tudo isso, que quando se fala sobre toda a carne, esse derramamento de ordem espiritual, gente, vem sobre um homem frágil existencialmente e frágil moralmente. E por si só, isso é um testemunho, mais um testemunho da misericórdia divina sobre nós. Por quê? Para que ele vem nos buscar? Então, estamos aqui falando muito a respeito da mediunidade, sem dúvida, um instrumental fundamental para que esse derramamento encontre uma forma de se manifestar entre os homens, mas eu não posso esquecer essa questão central. Por que Deus decide derramar-se sobre os homens para que a sua mensagem seja anunciada? O que ele deseja com isso? E para isso nós apontamos para uma nova referência, que é o prefácio, gente. Esse prefácio, assim, dá um estudo à parte, dá estudos, né? Mas um estudo à parte, seguramente, né? Que é o prefácio da obra Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então nós vamos fazer assim, nós vamos deixar como uma referência aqueles que desejarem se aprofundar nos temas, nos estudos, fazer uma leitura depois meditada, se assim desejar, né? E vai ser aí fruto também, nós já prometemos mais adiante, para que a gente possa tratar sobre esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu quero frisar aqui um ponto. E esse ponto eu gostaria depois de ver aí comentado também pelos companheiros, né, fazendo essa ligação com o tema da noite de hoje. Eu vou usar aqui somente
e nós vamos ver a extensão e o tamanho disso, o segundo parágrafo desse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pelo Espírito de Verdade. Kardec transpõe, então, para iniciar, para introduzir a obra Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele próprio, codificador, vai pôr uma nota, assim, dizendo que a instrução, prefácio, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso ela foi colocada ali como introdução, um prefácio, como dissemos. Esse segundo parágrafo da mensagem do Espírito de Verdade vai dizer o seguinte para a gente: eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. Dá muita coisa para pensar aqui. Eu vou querer ouvir vocês, mas antes eu quero dizer algo. Mais uma vez, a afirmação: são chegados os tempos. Essa mensagem, então, que foi ditada à época da estruturação da codificação com Allan Kardec, vai confirmar a própria interpretação de Kardec em Joel, em Atos dos Apóstolos, sobre o momento em que finaliza-se um mundo moral para reiniciar-se um novo capítulo sobre a Terra. E que esse derramamento, através da faculdade mediúnica, como nós espíritas estamos a dizer, estamos a ensinar, aponta para uma necessidade de dissipar trevas. Onde há trevas, portanto, é necessário levar luz. Confundir orgulhosos, algo que caracteriza tão bem os espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. E para glorificar justos, quer dizer que sem justiça não haverá glorificação. Para pensar em tudo isso também e aplicar nossa mensagem, Andressa, eu quero te ouvir. Eu gostaria de voltar no assunto da carne, que você estava explicando como os hebreus entendiam a carne naquela época. E nada melhor, né, que um textinho assim, que a gente compreenda bem, que são os textos de Emmanuel, e ele tem nenhum das suas coletâneas, né, se não me engano, é Caminho, Verdade e Vida, um capítulo intitulado O que é carne? Porque a gente sempre ouviu falar que a carne é fraca, que nós não conseguimos resistir às tentações que estão à nossa volta porque a carne é fraca. Quando, na verdade, a gente sabe que quem comanda o corpo é o espírito. Nós temos, sim, necessidades físicas, necessidades ainda da matéria para poder sustentar esse corpo. O excesso das necessidades, né? O exuberante, aquilo que eu não preciso, é que é condenável, é que me arrasta para o fundo do poço. Então, Emmanuel, ele diz assim, aqui num trechinho: quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição interior no homem espiritual sobre o planeta. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, eu acho que fica muito claro para a gente que esses tempos chegados, essa confundir os orgulhosos e glorificar os justos, o que seria, né? Dissipar as trevas, as nossas próprias ilusões passageiras. A gente cria muita ilusão em torno daquilo que o mundo nos dá, não em torno daquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Nós criamos assim toda uma ilusão formada em cima de um orgulho que nos segue há milênios. Os espíritos, eles vivem batendo nessa tecla, né? Os incrédulos precisam se renovar, precisam abrir seus olhos, porque se isso não acontecer, eles vão sim sofrer
essa fraqueza da carne, essa morte espiritual, né, que a gente usa em alguns outros termos. Então, eu acho muito importante a gente poder parar para pensar um pouquinho o quanto nós estamos cedendo aos caprichos do nosso corpo, o quanto é do nosso espírito, para que a gente possa se conhecer melhor e se renovar a cada dia. Lembranças importantes, né? Especialmente para a nossa geração que cultua tantas coisas que se afastam do sentido real da presença de Jesus, do seu ensino para nós. Mariana, quero te ouvir também. Eu estou aproveitando aqui o gancho, né, da mensagem do prefácio, o que constata o que a Andressa acabou de dizer, uma mensagem de Pascal, aqui no livro dos Médicos, aqui na segunda parte, do capítulo Dissertações Espíritas, tá? Então eu vou ler na íntegra, que ele é bem curtinho, mas ele dá um gás, assim, que fecha, assim, dá aquele fecho bem bacana. Ele fala o seguinte: quando quiserem receber as comunicações dos bons espíritos, prepare-se para essa graça, através da concentração das intenções puras e do desejo de fazer o bem, sempre tendo em vista o progresso geral. Lembre-se de que o egoísmo sempre retarda todo o progresso. Se Deus permite que os médios recebam a inspiração dos espíritos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade e de compreender a sua infinita bondade, é porque ele deseja dar-lhes meio de avançarem ao caminho que ele conduz. Assim, Deus atende às nossas solicitações e leva em conta as boas intenções que esses médiuns possuem. Portanto, médiuns, aproveitem essa faculdade que Deus lhe concede, tenha fé na brandura do nosso mestre, coloque sempre em prática a caridade, nunca deixem de exercer essa sublime virtude, assim como também a tolerância. Que as ações praticadas por vocês sejam sempre em harmonia com suas consciências. Esse é um meio certo de multiplicar por 100 a felicidade nesta vida passageira e de preparar uma existência futura 1000 vezes mais suave. Um médium que não sentir forças para preservar um ensinamento espírita deve se abster, porque se não tornar proveitosa a luz que o esclarece, será mais culpado do que qualquer outro e terá de expiar a sua cegueira. Ou seja, sabe o orgulhoso, confuso? É aquele puxãozinho de orelha, né? Então, essa aqui é a mensagem de Pascal. Ou seja, os bons espíritos, eles fazem essa mensagem, toda a codificação fala que nós devemos, sim, buscar a inspiração desses bons espíritos, buscar a ajuda deles. E se é bem intencionado, se a vontade de fazer o bem, nós temos o seu auxílio. O que a gente não pode é deturpar os seus ensinamentos e usar para a vaidade, para o orgulho nosso, para benefício próprio. Que foi exatamente por isso que Moisés proibiu lá atrás. Então, assim, é só uma mensagem para a gente ver assim, que em todos toda a codificação, tanto no Evangelho, quanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Atos, toda a codificação, a gente encontra mensagens falando que nós devemos buscar a inspiração da boa espiritualidade, sim, e que a mediunidade não é uma chaga, algo que deve ser vista com maus olhos, ou uma maldição, muito pelo contrário. Se a gente conseguir ter o olhar com amor e com carinho, e trabalhar pelo bem, nós seremos muito mais beneficiados do que a gente imagina. Bem, Mariana, reiterando então aqui a mensagem da unidade divina, a mensagem central aqui da nossa série Berço do Evangelho, tratando a respeito do Antigo Testamento, né? Ângelo, te ouvindo a respeito através dos comentários. Quando ele fala aqui para nós, né, em verdade são chegados os tempos que todas as coisas hão de ser restabelecidas, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, os falsos profetas. Então, isso que deve ser restabelecido entre nós, né? Porque ele fala aqui para nós, no item 9, não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Crê depois que Deus seria menos prudente do que os homens? Ou seja, Deus está esperando esse momento para restabelecer a verdade. Ele não criou o mal. Deus não criou o mal. O homem
que criou o mal. Então é isso que nós temos que extirpar da face da terra, o mal. E como é que a gente faz isso? Nos pautando, nos guiando para eliminar de nós o orgulho, a vaidade. Porque enquanto houver a vaidade, continuarão existindo os falsos profetas. Enquanto houver o orgulho, continuarão existindo os falsos profetas. Então, o orgulho e a vaidade, eu acredito, que é que nos leva aos caminhos obscuros, aqueles que nós não sabemos aonde chegar. Tanto sendo médium, né, como sendo apenas a pessoa encarnada aqui na Terra. Tem a missão da mediunidade, mas nós, todos os seres, aqui nesse planeta de provas e expiações, devemos entender isso. Quando é que vai chegar esse tempo, né, que nós vamos dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos? O que a gente está vendo até agora é alguma coisa ao contrário disso. Nós não estamos valorizando os justos, mas nós estamos dando muito mais valor à injustiça. E quando nós dizemos que nós queremos a justiça, na maioria das vezes nós queremos a vingança. E a vingança é o mal. A vingança é orgulhosa. A vingança é presunçosa. Então é isso que nós temos que extirpar de nós, da face. Isso aí, Ângelo, quanta riqueza no ensinamento, né? Quanto aprendizado para a gente possa realmente estar focado, né? Sabendo assim, eu estou dentro dessa conversa, eu estou dentro dessa história, eu sou participante de tudo isso, né? Paulo, te ouvindo. Eu vou sempre bater numa mesma tecla. Quantas vezes Cristo tem que falar com a gente? Quantas vezes ele já nos falou? Diante disso tudo, desse chamado para a mediunidade, como nós dissemos, né? Não é uma bênção nem uma maldição, é uma faculdade que nós temos que trabalhar. Então, Cristo veio, trabalhadores da última hora. Até fiz uma noção aqui. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. A escolha é nossa. Quando fala do derramar o Espírito sobre a carne, o entendimento é a sobreposição do Espírito em cima da carne, da matéria. Valorizar mais o Espírito do que a matéria. Cuidar, sim, da matéria. Responsabilidade nossa que nos foi emprestado. Mas temos que ter isso em consciência. E eu não posso deixar, né, passar o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Emerson leu uma parte, eu gostaria de o último parágrafo. E sempre lembrando que a mensagem, no prefácio, foi ditada pelo Espírito de Verdade. Diz o seguinte: homens, irmãos hermanados, estamos junto de vós, amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai, que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Fez uma alusão ao Evangelho de Mateus 7:21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do Pai é colocar em prática os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então vamos entender isso. Vamos abraçar a oportunidade que está sempre nos apresentando. Esse é o momento. Esse é o chamado. Precisamos entender isso. Grato, Paulo, grato pela participação aí e pela conclusão, né? Como dissemos, todo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, cada frase ali, né, sentenciada dá muitas e muitas reflexões para todos nós, né? Rodrigo, te ouvindo, comentários finais aí da nossa lição da noite de hoje sobre o tema sobre toda a carne. De forma assim muito sucinta, o Paulo usou uma estratégia que eu gosto, que o Hermes, eu sei que gosta também, que é reler um trecho do texto. Eu vou no primeiro parágrafo. Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Palavras que a gente não presta atenção. Virtudes dos céus. Como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Que a gente não seja o pior dos cegos, aquele que não quer ver.
Está dito para nós que eles chegam e se espalham sobre a terra. Que vem abrir os nossos olhos. Quanta teimosia da nossa parte se ainda mantivermos os olhos fechados para essas verdades dos céus. Gente, muito bem. Eu gostaria só de deixar assim, um referencial aqui para encerramento, sem conclusão final do nosso estudo, porque não tem término, né? Nessa 1h30 que nós passamos aqui tratando sobre o assunto, nós estamos introduzindo temas, né? Para reflexão geral. Livro dos Espíritos, questão 144 da obra, Allan Kardec vai fazer uma pergunta assim, ó, que se deve entender por alma do mundo? Uma expressão que seguramente era utilizada, né? À época do codificador, ele traz isso como uma pergunta aos benfeitores espirituais. Eles vão responder assim, ó, é o princípio universal da vida, da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões, frequentemente não se compreendem uns aos outros. Basicamente estão falando assim, ó, vocês não sabem exatamente o que estão falando, né? A gente não vai ficar explicando muito sobre coisas que vocês não compreendem ainda. A palavra alma, ainda ensinam eles, é tão elástica que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la, explicam os instrutores, como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que de certa maneira são os prepostos, os representantes de Deus com relação à terra. Então, quero deixar aqui um recado final para todos nós. Por essa resposta, nós devemos lembrar, então, que muito antes do profeta Joel, desde a fundação da terra, ou mesmo antes dessa fundação, Deus estabeleceu representantes espirituais da sua vontade para nos guiar neste caminho de retorno a Ele. Fazendo as vezes aqui dos nossos companheiros, Andressa, Mariana, Ângelo, Paulo e Rodrigo, deixamos aqui o nosso boa noite, a nossa gratidão pela presença de vocês, ó. Muito bem-vindos aqui conosco, acompanhando os nossos estudos, o incentivo que permaneçamos juntos aqui sempre, gente. Segundas-feiras, 20 horas, nosso estudo prossegue, série Berço do Evangelho, na pauta aqui de Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Semana que vem nós retomamos o estudo a respeito dos profetas, sempre interpretados à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.